curso. A Júlia começou a gravar, então eu peço que você se apresente, ver onde você trabalha, tudo, e já pode começar. Fica à vontade. Vou colocar aqui de novo na apresentação. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou o Bruno, meu nome é Bruno, eu sou bolsista aqui do CPTEC, trabalho com mais previsão climática, né? Principalmente previsão subsazonal. Previsão subsazonal e sazonal. Eu acho que o curso, acho que todo mundo que está participando do curso fala espanhol, né? Ou tem alguém que fala português? Eu não consigo, eu não conheço nada, eu não sei muito bem espanhol não, então eu vou falar em português, mas se tiver alguma dúvida, eu não sei como é que está sendo a dinâmica aqui, Regiane. Pode interromper? Como é que está sendo? Se alguém não entendeu o que eu estiver falando, ou Sim, claro, sim. É só não falar muito rápido, mas o nosso curso está sendo, a maior parte dele está sendo ministrado em português, então certo. não tem problema. E se alguém ficar com alguma dúvida nessa questão da língua, pode interromper e perguntar durante o curso. Agora, como é só 1 hora, se for alguma questão ou dúvida sobre o tema em si, e puder também esperar até o final para a gente fazer aquela rodada de dúvidas e perguntas, não tem problema. Mas durante a apresentação, geralmente, se ficar alguma dúvida, o pessoal também levanta a mão e pergunta. Aí pode ficar, se tiver alguma dúvida disso, a gente te interrompe. Joia, tá. Mas quem achar necessário interromper, pode interromper, não tem nenhum problema. Aí eu trabalho com previsão subsazonal e sazonal, a gente usa o Ensemble, né, para gerar esse tipo essas previsões, e daí me convidaram para falar um pouco do Ensemble, né, sobre o Ensemble. Bom, eu vou começar, tá? Já posso ou quer esperar mais um tempinho? Pode, né? 10 horas eu vou começar. Sim, já pode começar. Quando a gente fala de ensemble, eu acho que essa figura aqui, essa figura que está na apresentação, eu acho que ela mostra bem, né, todo a teoria, né, o comportamento de um ensemble, né? Então, sempre assim, quando eu penso em ensemble, é essa figura que vem na minha cabeça, que ela mostra vários aspectos, né, sobre isso. Não sei se alguém já teve, todo mundo aí da audiência teve contato já com previsão, ou conhece alguma coisa sobre ensemble, mas quando a gente fala de ensemble, a gente tem várias previsões para um determinado evento, né? Para um determinado tempo, né? Então, quando a gente fala previsão, por exemplo, previsão de tempo, geralmente a gente só tem a previsão de um modelo, né? A gente tem uma previsão, né? E daí a gente tira uma conclusão determinística, né? A partir daquele resultado. Então, a previsão ela só vai dizer quanto, onde, quanto vai chover, né? Quando a gente fala de ensemble, ao invés de a gente ter apenas uma previsão, a gente tem várias. Né? E daí a gente tem várias maneiras de gerar essas previsões, né? Que está aqui, eu acho que dá para ver o cursor, né? O que mostra assim, o número maior de previsão são essas linhas azuis, né? Aquela linha vermelha é como se a gente tivesse a previsão determinística, né? Apenas uma previsão, né? E em azul a gente tem várias previsões, né? Prevendo um determinado evento, né? Estágio da atmosfera. E daí a gente gera várias informações, né? Então notem que a gente tem várias figuras aqui. Esse exemplo é para Inglaterra, né? E a gente tem várias saídas, né? E uma outra coisa bem interessante do ensemble é que a gente tem que resumir essas informações e gerar um produto. Né? Por exemplo, aqui a gente pega várias previsões de chuva, né? E gera um mapa de probabilidades de acontecer a chuva. Né?
Bom, existem várias maneiras da gente gerar o ensemble, né? Qual o papel que a gente tem que fazer, né? De sair de uma previsão, né? Geralmente quando a gente tem a previsão numérica, a gente tem uma análise e gera uma previsão a partir dessa análise, né? Então, existem várias estratégias para a gente, ao invés de ter uma previsão, a gente ter várias, né? Então, mais ou menos, eu dividi a apresentação com relação a essas três partes, separei essa previsão do ensemble, né, em três partes, né? A primeira é com relação a como gerar o ensemble, principalmente perturbando a condição inicial. Vou explicar isso mais para frente. A parte 2 são os aspectos do ensemble em si, a média ensemble, previsibilidade, qualidade do ensemble, os objetivos do ensemble, né, porque a gente faz a previsão por conjunto. E a última parte, a terceira parte, é a questão dos produtos, né? Como é que a gente condensa esse número grande de informações em um produto que seja fácil de interpretar e que quem seja o responsável da previsão consiga extrair uma informação em um tempo hábil. Bom, mas antes de entrar na previsão, entrar em ensemble, né, eu acho que é importante a gente ter uma ideia de certos conceitos, né? O primeiro é que a atmosfera é um sistema estável, né? Isso, ter ideia do que isso significa, facilita bem a gente compreender o ensemble, né? Por que a gente faz o ensemble? Bom, o que é um sistema estável, né? Um sistema estável é o que tem uma previsibilidade finita, né? Ao contrário dele, a gente tem um sistema estável, né? Então, por exemplo, o sistema estável, ele é, por exemplo, a previsão, são os planetas, né? O deslocamento dos planetas, né? Com relação no sistema solar, né? Então, a gente consegue fazer uma previsão, né, que em 10 anos a Terra vai dar 10 voltas em torno do Sol, né? E isso vai acontecer por muito tempo, né? Então, o sistema estável ele é previsível, né? A gente consegue fazer uma previsão exata do que vai acontecer num período grande de tempo. Já o sistema estável, a gente não consegue fazer isso, né? Então, por exemplo, a atmosfera, né, desde o trabalho de Lorenz, né, que é conhecido que a atmosfera tem uma previsibilidade finita e isso é em torno de 15 dias. Né? E essa previsibilidade, ela muda, esse tempo de 15 dias, né, essa previsibilidade, ela muda de acordo com respeito à condição inicial e ao modelo. Então, assim, se a gente tem um modelo ruim, a gente não vai chegar nesse prazo de 15 dias. Se a gente não tem um sistema de assimilação bom também, a gente também não vai chegar nesse prazo de previsão de 15 dias. Né? E, além disso, tem outra coisa muito importante, que é o estado da atmosfera. Né? O estado da atmosfera é muito importante para que a gente tenha esse limite de previsibilidade de 15 dias. Então, eu, como trabalho com previsão subsazonal, é claro isso. Tem casos que eu consigo prever o padrão de anomalia de precipitação, por exemplo, consigo prever relativamente bem com 3 semanas de antecedência na América do Sul, por exemplo. Já tem casos em que, com 1 semana de antecedência, a previsão já é ruim. Isso utilizando o mesmo modelo e o mesmo sistema de gerar o ensemble e a condição inicial. Então, isso muda somente de acordo com o estado da atmosfera. Né? Então, a gente tem um estado da atmosfera que é mais e menos previsível. Né? E, lógico, aí tendo isso em vista, né, esses pontos de incerteza da condição inicial do modelo e do estado da atmosfera, a previsão por conjunto, ela fornece informações da incerteza, né, e também informações probabilísticas para um determinado evento. Então, basicamente, o ensemble ele trabalha com esses aspectos. Bom, eu vou entrar aqui na primeira parte, né, que é como a gente gera um ensemble, né? Isso com relação à perturbação da condição inicial. Vocês estão me entendendo? Eu preciso falar mais rápido, mais devagar? Alguém consegue dar um feedback? Um pouco mais devagar.
Tá bom. Bom, agora eu vou falar, né, como a gente gera várias previsões, né, fazendo perturbações na análise do modelo. Bom, eu vou começar aqui, vou dar mais foco no sistema aqui do CPTEC, né? A gente aqui gera perturbações na análise a partir utilizando o método de funções ortogonais empíricas, ou EOF. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de como é feito a previsão determinística, ou seja, eu tenho uma condição inicial, ou análise, eu entrego essa análise para o modelo e faço a previsão, né, a integração do modelo para um determinado prazo de tempo, né, que seja 5 dias, 11 dias, 15 dias. Bom, isso é a previsão determinística, né? Veja que ela é relativamente fácil, né, quando a gente compara com todo o sistema, né, dessa previsão por ensemble, né? Bom, e como é que a gente consegue gerar várias análises para, ao invés de ter uma previsão, a gente ter N previsões, né, que é o caso aqui de baixo do ensemble. Bom, como a gente está falando aqui da incerteza da condição inicial, eu pego essa análise, né, que é utilizada na previsão determinística, e gero perturbações aleatórias ou randômicas, certo? Essas perturbações, ela tem um certo intervalo para um intervalo de magnitude que trabalha com relação ao erro das observações, certo? Aqui é um exemplo de variáveis vento e temperatura. Essas variáveis são as variáveis, além delas, né, existem outras, mas são variáveis que a gente chama de prognósticas. Além dessas duas, a gente tem umidade específica e pressão ao nível médio do mar. Essas 4 variáveis, elas são perturbadas aleatoriamente, certo? Com essas perturbações aleatórias, a gente roda o modelo, integra o modelo por 36 horas, tanto a previsão, as análises perturbadas, como a controle, né? A análise sem perturbação, né? Então, a gente gera N previsões, de acordo com as N perturbações que a gente gera. Por exemplo, 5 perturbações, certo? Então, a gente vai ter 5 previsões perturbadas de 36 horas, mais a previsão controle de 36 horas. Para cada uma dessas previsões perturbadas, a gente vai subtrair elas da previsão controle. Essa série de diferenças é que a gente vai tirar a EOF para cada variável e cada diferença, né, da previsão com a previsão perturbada aleatoriamente com a previsão controle. Essas EOFs, que são os autovetores, a gente vai subtrair do campo da análise, né? Então, a gente vai subtrair e somar, né? Então, a gente tinha 5 perturbações, a gente vai gerar 5 EOFs, então a gente vai gerar 5 perturbações que a gente somou, mais 5 perturbadas, mais 5 subtraídas da condição inicial. Então, agora a gente passa a ter um conjunto de 2N, ou seja, 10 previsões. E daí, a gente executa cada uma dessas previsões perturbadas, como foi executada a previsão controle. Então, a gente gera um ensemble, nesse caso aqui, de 11 membros. Veja que esse N, que é um exemplo de 5, ele é o caso da previsão subsazonal que a gente usa aqui no CPTEC. Mas esse N, quem decide é o responsável. Quando mais máquina o sistema tiver, o centro de meteorologia tiver, esse N pode ser maior. Bom, né, e o que é que sai, né? O que é que sai desse sistema aqui que gerou a condição inicial perturbada? Então, eu coloquei aqui o exemplo, um campo de
pressão ao nível médio do mar, certo? Que foi aqui o do meio. Eu tenho a análise, controle, que não foi perturbada, e aqui eu coloquei 2 exemplos de perturbação, uma que foi somada e uma que foi subtraída. Então, notem, essa aqui é a análise da minha previsão controle, e essa de aqui são as perturbadas. Notem que existem diferenças, né? Lógico que a gente perturbou esse campo, mas o padrão, os sistemas, eles são os mesmos em cada uma dessas figuras. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma parte de uma baixa pressão, aqui a gente tem uma parte de uma alta pressão, aqui a gente tem uma baixa com 2 núcleos, e aqui a gente tem essa alta pressão. Note que isso aqui aparece em todos os campos que foram perturbados, certo? Então, a gente não muda o estado da atmosfera, né? A gente gera certas perturbações, que essas perturbações vão gerar previsões que vão estimar a nossa incerteza com relação à condição inicial, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou passar aqui, né? Esse é o... Acho que alguém... Morgana, pode falar. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Olá, Bruno. Prazer. Já que você deu a liberdade da gente interromper, né, durante que você está apresentando, eu tenho uma dúvida. Em relação a essas perturbações, quais são as regras para gerá-las? Segue um determinado padrão? Como é que é feita essa questão das perturbações? Certo. Deixa eu voltar aqui. A regra, na verdade, a única regra que é imposta é com relação à perturbação aleatória, né? Essa perturbação aleatória, ela vai ter uma magnitude que vai respeitar uma distribuição que tem uma média e um desvio padrão que é associado com cada variável e é a incerteza dessa variável. Eu não lembro de cabeça qual é o intervalo de cada uma dessas variáveis, mas cada um, o vento, por exemplo, vai ter um determinado desvio padrão em cima de uma média, dada a incerteza com relação à condição inicial, né? Então, vai ter o UV, a temperatura vai ter outro, e a pressão, né? Pressão em superfície. Dado isso, dada essa regra, a previsão perturbada ela é integrada por 36 horas e a EOF é calculada, né? E a partir daqui não tem mais nenhuma regra. É só com relação a essa perturbação randômica, né? E isso é parâmetro que é definido com relação ao sistema da previsão mesmo. Esses parâmetros eles podem ser alterados, né? Porque o que acontece? Se você coloca um valor muito alto nessa perturbação, né? Você coloca perturbações mais intensas, você acaba instabilizando o modelo, certo? Então, se também você colocar um valor muito baixo, talvez você não tenha um espalhamento tão alto na previsão. Então, isso é com relação aos testes e também acho que leva em consideração o erro do modelo também para gerar esses parâmetros. E aí, se você encontra um valor que não estabiliza muito as previsões, você utiliza esses parâmetros. Então, em tese, cada variável tem uma distribuição de frequência e tem-se calculado os padrões me fugiu o nome agora, mas os padrões de probabilidade. Isso, as perturbações, a magnitude da perturbação. De acordo com a assinatura de frequência, a distribuição de frequência de cada variável, não é isso? De acordo, na verdade, é uma estimativa do erro da medição, com relação à incerteza da variável, né, da condição inicial. Entendi. Então, por exemplo, se a gente tiver um evento muito atípico, que, por exemplo, ocasione uma diminuição da pressão substancialmente diferente da minha média, né? Talvez isso gere um erro que o Ensemble não capte. Seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos assim. Vamos supor...
vamos supor que em um determinado ponto eu tenho uma temperatura de 20 graus. A minha análise, isso na análise, né? 20 graus. Eu vou gerar uma perturbação aleatória, né? E essa perturbação aleatória ela vai respeitar uma certa magnitude nessa perturbação. Por exemplo, pode ser 2 graus, certo? Então, eu vou gerar uma perturbação que ela vai variar, isso vai ser aleatório, né? Que vai ser de 18 graus a 22 graus. E o meu erro é de 2 graus, né? Para cima ou para baixo. Então, quando eu rodar essa parte que vai gerar minha perturbação aleatória, para aquele determinado ponto onde a temperatura vai ter 20 graus, eu posso ter uma perturbação aleatória que vai variar de 18 a 22 graus. Deu para entender? Não, era isso que eu estava imaginando. Porque dependendo da variável, ela tem uma distribuição de frequência e os parâmetros, eles variam, né? É isso. Obrigada. Mas assim, essa distribuição é com relação ao erro, né? Com relação ao comportamento da variável. Né? O erro... por exemplo, o erro da observação, por exemplo. O erro da observação. Eu tenho um termômetro da estação que ela vai me dar uma temperatura de 20 graus, só que como tem um erro associado a esse instrumento, essa temperatura pode ser 18 ou 22, por exemplo. Eu estou exagerando aqui, né? O erro não é tão alto assim. Então, essa perturbação randômica, ela leva em consideração esse erro instrumental. Esse erro de observação. Ainda não é o erro instrumental, porque isso é mais com relação ao erro da análise. Tem outros tipos tem outras metodologias de você gerar a condição inicial que leva em consideração o erro da observação. Mas nesse caso aqui, como a gente está perturbando, a gente não está perturbando a observação que vai entrar no processo de assimilação. A gente já está perturbando a análise que saiu do ensemble, né? Que saiu da assimilação de dados. Então, na verdade, aqui a gente está levando em consideração a incerteza da análise e não da observação. Entendi. Obrigada. Nada. Bom, agora aqui na parte 2, né, a gente vai falar dos aspectos em si do ensemble, né? Bom, quando a gente faz ensemble, a gente tem três objetivos principais, né? O primeiro é melhorar a previsão a partir da média entre todos os membros de um ensemble. Eu vou explicar melhor como é que isso funciona. O ensemble ele também dá a previsibilidade. Né? A gente vai perceber que tem, como eu já mencionei anteriormente, a gente tem casos que são mais e menos previsíveis. O ensemble ele passa essa informação, né? O quanto é que a gente também pode ou não confiar em uma previsão. E o terceiro, que eu acho que é o mais importante, é fornecer uma base quantitativa para a previsão probabilística. Ou seja, é a partir do ensemble que eu, por exemplo, estou interessado em prever ondas de frio, ondas de calor, ou qualquer outro evento. A gente tem que determinar um evento. Então, o evento seja onda de calor. A gente consegue dar um resultado em forma de probabilidade se o evento vai ou não ocorrer. Bom, com relação à média ensemble, né? Por que ela dá um melhor resultado, né? Quando a gente tem um ensemble, a gente tem uma previsão com várias, vamos supor aqui, vou dar esse exemplo aqui, vamos supor que aqui seja uma previsão, né? E a gente tem várias condições iniciais e a gente tem várias previsões, né? Em qual previsão que a gente vai confiar mais? Né? A controle ou a gente vai pegar um membro específico? Né? Então, na teoria, nenhuma dessas tem um desempenho melhor do que se eu fizer a média de todas elas e usar isso como resultado. Note que eu estou falando isso em média. Em um determinado caso, em uma previsão, em uma dada previsão, um determinado membro ele pode ser melhor do que a média ensemble. Né? Só que quando chegar em outro caso, esse membro ele vai ter um erro muito alto. Ele não vai ser mais o melhor. O que vai ser melhor é outro. Então, na média, quando a gente considera a
média de todos os membros, esse, teoricamente, é o melhor resultado, certo? Então, aqui é um exemplo, aqui tem uma figura que, acho que talvez fique mais clara essa figura, mas pensem aqui que aqui é o erro de cada membro. Então, eu tenho uma previsão, né, várias previsões aqui para a semana 1, 2, 3 e 4. O erro aqui aumenta para todo mundo, com relação que eu aumento o tempo de previsão, porque já vem daquela teoria lá da previsibilidade de Lorenz, né, que eu falei mais no início, e o quê? Quanto mais próximo do evento, o desempenho da minha previsão vai ser melhor, porque a atmosfera ela é um sistema estável. Então, note que o erro aumenta, e cada linha dessa é o erro de um determinado membro, né? Então, quando eu faço a média de todos esses membros aqui, eu tenho essas linhas tracejadas, e veja que o erro diminuiu bastante, né? E isso acontece porque, geralmente, quando eu tenho um ensemble, eu consigo remover as características que não são previsíveis e mantenho as características previsíveis. Ela é como se fosse um filtro, a média ensemble. E é por isso que eu consigo ter um melhor resultado. Bom, com relação à previsibilidade, que é o segundo objetivo lá do ensemble, né, essa figura aqui ela é bem explicativa, acho que essa figura é amplamente usada, quando fala de ensemble. Isso aqui foi a previsão do Centro Europeu, isso há muito tempo atrás, para o dia 1994, né, dia 26 de junho, né, e que notem, aqui eu tenho tempo de previsão em dias, né, então a previsão vai até 10 dias. Né. As linhas vermelhas são os membros do ensemble, a linha preta é a média ensemble, e o azul aqui, ele é a análise que a gente está utilizando como verificação, é o que aconteceu. Seria aqui, resumindo, seria a observação. E essa previsão lógico, um sistema contínuo, foi feito também um ano depois, em 95. Notem que essas linhas vermelhas, comparando as duas datas, elas são bem mais próximas em 1995 do que em 94. Né? E a gente chama essa distância das linhas como espalhamento do conjunto. Né? Então, notem que aqui, com 4 dias de previsão, o meu sistema, né, o meu ensemble, está dando uma previsão de que em Londres pode acontecer temperatura desde 12 graus Celsius a 30 graus Celsius. Notem que isso aqui é um intervalo muito grande, né, de um caso para o outro. Enquanto que, nesse evento, quando eu estou aqui com 7 dias de previsão, eu tenho uma temperatura de 14 graus e uma temperatura de 24 graus, ou seja, uma diferença de 10 graus, muito menor do que esse caso aqui com 3 dias. Ou seja, esse caso aqui, ele é muito mais previsível do que esse caso aqui, certo? E notem, Oi, pode falar. Aqui o Néstor do Uruguai. Tá, mas também a gente sabe, né? Sabemos que é melhor usar a média, né? Mas também fazendo isso, a nossa previsão também será limitada nos seus extremos, né? No primeiro caso, você pode ter, talvez, os membros que estão mais em cima da média estão certos, né? E a temperatura vai ser de 28, 30 graus no terceiro ou quarto dia. E a gente, ao usar a média, a gente vai ficar com um erro na previsão. Então, é uma limitação. Não sempre é bom usar a média. Isso eu queria comentar. Isso, quando eu chegar nos produtos, eu vou explicar melhor isso daí. Mas quando eu falo que é sempre melhor usar a média, ensemble, é quando a gente está falando mais de a gente usar a previsão por ensemble como uma previsão determinística. Certo? Ok. Lógico que isso é uma informação de várias informações que o ensemble fornece. Né? Então, vamos supor, eu preciso dizer qual a temperatura de forma determinística na cidade de São Paulo daqui a 5 dias. E eu tenho um ensemble. Eu vou usar a média ensemble para isso. Né? Mas isso é uma informação de várias. Aí eu vou calcular a incerteza, vou calcular os ranges, né? Posso fazer uma análise de cluster para ver
qual é qual a solução que está sendo mais, que vai ser mais frequente no meu ensemble, e é isso aí a gente complementa com outras informações, né? Mas é isso aí que você falou mesmo, a média ensemble, ela tem suas limitações. Tá bem, obrigado. Eu também utilizo, dependendo desse cenário, não, que você tem aí, de maior ou menor previsão, a mediana, não? Porque aí isso, também a mediana, isso. tá. Obrigado. Isso. Nada, eu que agradeço. Se quiser contribuir, pode ficar à vontade. Tá, uma coisa que é importante é que o espalhamento, esse espalhamento aqui, ele tem que ser menor do que a minha distribuição climatológica. Então, vamos supor aqui, eu estou fazendo aqui a previsão para Londres, e se eu olhar um período de 30 anos, eu vou ver que a temperatura máxima em Londres, para essa data aqui, foi de, sei lá, 30 graus, e a mínima foi de 10 graus. Então, note que o espalhamento está muito próximo do meu espalhamento climatológico, né, das observações. Então, veja que para esse caso aqui, para esse exemplo que eu dei, o meu ensemble ele já não é mais útil, porque eu não preciso de um ensemble para dizer que eu consigo fazer isso só com observação. Qual é a minha incerteza? Quanto é que a minha temperatura pode variar? Eu posso fazer isso olhando só observações, né? E se o ensemble, esse espalhamento está próximo da distribuição observada, esse meu ensemble ele já não é mais útil. Então, o ensemble ele tem que diminuir essa incerteza que eu tenho, né? Ou seja, se o meu erro, se a distribuição climatológica vai de 12 a 30 graus e o meu ensemble ele está dizendo que para esse caso específico a minha temperatura pode variar de 2 a 26, aí sim, eu tive um ganho. Eu consegui reduzir bastante a minha incerteza climatológica, né, com essa previsão. Certo? Deu para entender isso? Eu vou passar para o próximo tópico. O terceiro objetivo, né, é ter é você conseguir gerar probabilidades de ocorrência de um determinado evento, né? Então, por exemplo, tem essa figura aqui, né, em que eu tenho um regime A e um regime B, certo? Dá para ver que cada linha dessa é um membro da previsão, né, e eu consigo ver que o regime A, eu tive três soluções que convergiram, eu tive três soluções, né, três previsões que convergiram para o regime B e duas para o regime A. Então, eu consigo ver que eu consigo determinar que o regime A, ele é o que tem mais chance de ocorrer, mesmo o espalhamento sendo alto aqui. Por exemplo, eu tenho um espalhamento aqui que a previsão chegou para esse regime, nesse intervalo aqui, e no A está bem alto aqui, né? Está mais alto. Então, eu vou ter uma incerteza associada. Só que, dado que eu consigo ver que eu tenho mais previsões convergindo para o regime B, eu consigo atribuir uma determinada probabilidade desse regime ocorrer, né? Ou dele não ocorrer, né? Então, esse também acho que é o objetivo principal da previsão ensemble, né? Que é você gerar uma previsão probabilística para um determinado evento. Bom, e aí a gente entra aqui na questão da qualidade do ensemble, né? Então, aqui é um exemplo, também tirei aqui do livro da Kaunay, que mostra um ensemble ideal e um ensemble falho, né? Bom, o que é que representa cada linha dessa? Esse o que está com P, tem um P mais aqui e um P menos, são os membros perturbados, né? Então, aqui eu estou pegando aqui como exemplo, é o ensemble, é o membro que está dando o maior valor para a variável, né? Da previsão, né? Para uma determinada variável. E aqui o menor valor, né? Então, seria um limite superior e um limite inferior, né? O C é o membro controle, no caso. Aqui é como se é a minha previsão determinística, o C, né? Se eu não tivesse um ensemble, eu só teria essa linha aqui. E note que a linha tracejada aqui, esse true, o T de true, né, que seria a verdade. O que aconteceu. E o A, essa linha A aqui,
que é essa linha tracejada, ela é a média ensemble, né? Então, notem, se eu tenho uma previsão determinística, eu não consigo prever o comportamento do que aconteceu. Então, veja que a linha da previsão determinística, ela aumentou, enquanto que a variável aqui em questão da prevista, né, ela diminuiu depois de um certo tempo. Ou seja, eu ia errar bastante a minha previsão se eu tivesse fazendo uma previsão determinística, né? Quando eu vou para o ensemble, eu consigo determinar aquela incerteza que eu falei. Então, por exemplo, se a gente encarar que isso aqui seja uma previsão de temperatura, eu vou ter que o meu limite inferior seja, por exemplo, aqui 5 graus, e o meu limite inferior, o meu inferior de 5 graus e o superior de 10 graus. Então, eu tenho uma incerteza de 5 graus Celsius com relação à minha previsão de temperatura, certo? O ideal é que a verdade esteja dentro dessa incerteza. Então, se aqui é 5, vamos supor que aqui seja 7 graus, certo? 7 graus. Ou seja, ela ficou dentro dessa minha incerteza. Se eu utilizasse a previsão determinística, aqui seria mais ou menos 9 graus Celsius, certo? E quando a gente fez a média ensemble, essa incerteza caiu para 8 graus Celsius. A previsão, né? Deu 8 graus Celsius, ou seja, o erro foi bem menor, certo? Isso aqui é que é o comportamento do ensemble ideal. Principalmente a verdade ficar dentro desse meu intervalo superior e inferior. Agora, quando eu tenho um ensemble falho, isso não acontece. Veja que eu tenho aqui um ensemble que teoricamente me dá uma incerteza menor, por exemplo, aqui seja 10 graus o superior e o inferior seja 7 graus, né? Só que a verdade foi para 5 graus, certo? Então, veja que o meu ensemble, ele não representou o comportamento da variável, ela ficou dentro desse intervalo. Isso aqui geralmente é um ensemble falho, certo? Deu para entender essa parte aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e perguntar. Bom, o que eu mencionei até agora, né, eu dei exemplos de ensemble, né, de métodos de gerar um ensemble, perturbando a condição inicial, que seria esse caso aqui da letra A, né? Então, eu tenho a minha análise aqui dada pelo X, eu gero perturbações nessa análise e executo minhas previsões, certo? Bom, mas existem outras maneiras de fazer isso, né? Um exemplo é o que a gente chama de time lag, né? Você fazer previsões, de você gerar membros com análises espaçadas no tempo, né? Por exemplo, o CPTEC faz gera esse tipo de ensemble na previsão sazonal, né? Na previsão sazonal, a gente não gera perturbações na análise, né? Na condição inicial do modelo. A gente toma análises espaçadas no tempo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o tempo zero, que é o tempo que a gente está executando a previsão, né? E aqui eu pego uma análise de um passo de tempo anterior, né? Menos tal aqui. Então, eu tenho menos tal, menos 2 tal, menos 3 tal. Esse tal pode ser um tempo de 6 horas, de 3 horas, ou pode ser dias também. Então, no caso do CPTEC para a previsão sazonal, esse tal é um dia. Então, a gente está no tempo de executar as previsões sazonais, a gente executa para o tempo atual e executa o modelo por 9 meses. Então, a gente pega a análise de ontem, um dia antes, e executa o modelo por mais 9 meses e um dia para terminar no mesmo prazo da primeira previsão. Depois volta mais outro dia, né, no caso 2 dias com relação ao tempo de hoje, e executa o modelo por 90 dias mais 2 dias. E assim sucessivamente até eu ter a quantidade de membros que eu acredito ser necessário, né? Então, esse aqui é um outro método de gerar também um ensemble.
Além desses métodos, que quando a gente fala do que eu dei lá da IOF e esse de time lag, a gente está levando em consideração a incerteza da condição inicial do modelo, certo? Da condição inicial da previsão. Entretanto, a gente também pode gerar ensembles trabalhando com a incerteza do modelo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, um ensemble de mudando parâmetros do modelo. Então, por exemplo, eu tenho a minha configuração do modelo, mas eu posso mudar a parametrização de convecção profunda, né? Então, eu faço a minha previsão com a configuração padrão e depois eu faço uma nova previsão mudando a parametrização de convecção profunda, parametrização de camada limite, parametrização de microfísica, e aí eu consigo gerar várias previsões. Notem que, nesse ponto, eu tenho sempre a mesma análise. E eu mudo o parâmetro do modelo e consigo gerar várias previsões. Um outro tipo de ensemble, que esse aqui acho que é um dos principais, é a gente fazer um ensemble de modelos. Tá? Então, ao invés de eu pegar previsões perturbando a condição inicial ou mudando parâmetros do modelo, eu pego vários modelos. Eu vou dar aqui um exemplo. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez para configurar o modelo na escala subsazonal do CPTEC, né? Então, aqui o que foi que eu fiz? Eu queria configurar o modelo e mudei vários parâmetros do modelo. Então, aqui, essa linha de cima, eu tenho uma determinada configuração. A linha de baixo, eu já alterei a resolução vertical do modelo. A terceira linha aqui, eu mudei a parametrização de convecção do modelo. E assim sucessivamente. Estou mudando vários parâmetros do modelo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 configurações. E, por enquanto, esqueço essas duas últimas linhas, né? E aqui eu gerei aquela figura que eu mostrei anteriormente, né? Então, cada linha dessa é o erro de uma determinada configuração do modelo, certo? Notem que, por exemplo, se eu comparo essa primeira linha aqui com a quarta linha, né, note que o erro está maior nessa linha aqui, na quarta linha. Né? Quanto mais branco e azul, melhor. Né? Quanto mais vermelho e laranja, pior. Então, note que eu tenho aqui os valores mais em laranja, né? O erro maior, do que quando eu comparo com essa parametrização aqui, certo? Notem que o erro ele vai aumentando com o tempo de previsão. Então, quando eu chego na semana 4, eu tenho muito mais vermelho do que na semana 1. Né? Bom, isso aqui é o erro de cada configuração. E aí, o que foi que eu fiz? Ou ao invés de calcular o erro para cada configuração, eu tirei a média, né, de cada uma dessas parametrizações, de cada uma dessas configurações. Isso, eu tirei a média da previsão, né, e calculei o erro dessa média. E aí eu tenho essa linha aqui. Veja que o erro diminui bastante, certo? Veja que na quarta semana nem aparece mais cores em vermelho aqui, né? Nessa linha de baixo. Então, isso aqui é um ganho, né? Quando a gente faz a média, isso aqui é um exemplo de quando a gente faz a média ensemble, o quanto é que é o ganho, né, disso. Né? E aqui, só para comparar, eu gerei de novo, eu peguei a configuração que me deu o melhor resultado, que foi essa linha de baixo, essa linha de cima aqui, e gerei perturbações aleatórias, perturbações com IOF, de 6 membros também, e calculei o erro da média ensemble desses 6 membros perturbados. E aí eu tenho essa linha preta tracejada, certo? Então, noto que o erro é bem parecido, né? Se eu faço um ensemble de configurações, ou seja, se eu levo em relação à incerteza do modelo, ou se eu levo à incerteza da condição inicial, certo? Eles são bem parecidos. Deixa eu ver, tem uma coisa aqui que eu tenho que falar, não sei se eu falo nesse slide, eu vou falar mais para frente. Ficou alguma dúvida aqui? Eu vou continuar aqui para o próximo slide, né? Tá, deixa eu falar logo, então. Oi, pode falar. Quando você, nos primeiros cenários, você trocou, modificou aí
algumas variáveis? Você perturbou como? O que você trocou aí nos distintos cenários? Certo. Aqui... Tá, certo. Deixa eu ver. Aqui eu tenho uma configuração, que é a configuração que está hoje. Ele tem 42 níveis na vertical. A parametrização de convecção é Arakawa e Schubert, modificada. Aqui eu tenho uma parametrização de convecção Braddton e Arakawa e Schubert convecção. Eu tenho de camada limite Braddton e Park. E eu usei a umidade do solo climatológica. Essa aqui é a padrão, que hoje está que está na previsão subestacional do CPTEC. Essa daqui, a segunda linha, é exatamente a primeira, só que eu aumentei os níveis na vertical do modelo. Então, em vez de ter 42 níveis, eu aumentei para 64 níveis na vertical, certo? Essa segunda é a mesma da primeira, só que eu botei aqui, ao invés de usar a umidade do solo climatológica, eu utilizei uma umidade do solo mais próximo da condição da previsão, né? Então, é um parâmetro que eu altero aqui, a umidade do solo. Essa quarta, ela é exatamente a primeira, só que eu modifiquei aqui a parametrização de convecção profunda. Aqui eu utilizei Grell e Devani, ao invés de Arakawa e Schubert. Essa daqui, a quinta, é exatamente a quarta, só que eu aumentei a resolução vertical para 64 níveis. Certo? E essa última aqui, eu modifiquei a parametrização de camada limite. Então, eu usei Melo e Yamada ao invés de Braddton e Park. Então, ela é exatamente a primeira, só mudando a parametrização de camada limite. Então, são dois com 3 modificações, né? Isso. Uhum. Isso. Tá. Aí o outro... Tá. Esse aqui é a média de todas as previsões para esse, mudando as configurações. A linha de baixo, eu usei essa configuração aqui e perturbei a condição inicial. Então, ao invés de ter uma previsão, eu tenho 6 previsões, né, perturbando a condição inicial e um controle. Para comparar, né, qual é o ganho. Foi isso que foi feito. Obrigado. Nada. Tá, uma coisa que eu vou mencionar agora é o seguinte. Isso é bom vocês terem em mente. Se eu estou para previsão de curto prazo, né? Ou seja, eu estou fazendo a previsão hoje para prever no máximo 3 dias. É ideal eu usar um ensemble, ou seja, ou perturbando a condição inicial ou modificando os parâmetros de um modelo. Vocês acham que é ideal isso ou é melhor eu fazer ela determinística? Pegar o meu modelo e inicializar ele e fazer a previsão? Alguém tem ideia do que é melhor? Como foi a primeira opção? A primeira opção vamos supor que eu tenho um sistema de previsão por ensemble, perturbando a condição inicial, certo? Eu fui lá e gerei essas perturbações iniciais aqui, certo? E ao invés de ter a previsão determinística, só com essa, eu uso o meu ensemble, com várias previsões. Isso para previsão de curto prazo, até 3 dias. O que é que você acha melhor? Eu usar a previsão determinística, só esse daqui, ou um ensemble? Daqui com mais membros. Deu para entender? Pergunta? Quer responder, Nechô? Eu acho que entendi, não sei se é... Você está dizendo que para previsão de curto prazo utilizar o primeiro produto que é o ensemble, né? Isso. Até 2, 3 dias, isso. E depois a outra opção era modificar, que fazer um multimodelo, é isso? Não. A segunda opção é usar a previsão determinística. Repete, por favor, a pergunta aí, por gentileza. Desculpa. Tá. É assim. Eu tô interessado na previsão de curto prazo.
ou seja, até 3 dias. Né? Então, eu estou hoje aqui prevendo para terça, quarta e quinta, certo? E eu tenho o meu sistema de previsão determinística, que eu peguei a análise gerada pela assimilação de dados e rodei o meu modelo para gerar essa previsão de curto prazo. Essa é a primeira opção, né? Eu utilizar a minha previsão determinística. Ou então, eu utilizo o ensemble, ou seja, ao invés de eu ter a minha determinística, eu uso várias previsões com as condições iniciais perturbadas. O que é que vai me dar o melhor resultado, em média? O ensemble, não? Então, isso é o que, quando, assim, que eu fiz a propaganda, né? Expliquei toda a questão do ensemble. Só que eu comprei o peixe. Mas não, eu posso falar? Sim. Pode. Não, tem muita gente que fala que agora é melhor usar o ensemble, mas também se mantém a ideia essa de quando é curto prazo, o determinista é melhor. Isso. Ou, na maioria das situações, né? Isso, isso mesmo. E tem 2 motivos para isso, certo? O primeiro motivo é que, e aí é o que eu não tinha explicado aqui, é que quando a gente gerar o ensemble, ele é uma coisa mais que tem um custo maior, certo? Porque eu vou ter, em vez de ter uma previsão, eu tenho várias. Então, por exemplo, o Centro Europeu, ele executa no ensemble dele 100 membros. Né? O CPTEC aqui, ele utiliza em torno de entre 11 e 15 membros, certo? Então, veja, o custo ele é muito mais alto. É, né? Muito mais barato eu fazer uma previsão do que fazer 100 ou 10, né? Ou 15. E para isso tem que ter uma compensação. E qual é a compensação? Diminuir a resolução do modelo. Então, a previsão aqui do estendida, do CPTEC, subsazonal, é uma previsão de 100 km. Enquanto que a previsão de curto prazo, o modelo ele tem uma resolução de 20 km. Então, veja, a resolução é bem maior na previsão de curto prazo. Então, esse é um primeiro motivo para a gente usar, para a previsão determinística, utilizar a previsão de curto prazo, usar a determinística, certo? Porque, no geral, a resolução é maior no modelo determinístico do que no ensemble, certo? E o segundo ponto é que, quando a gente gera perturbações na condição inicial do modelo, de certa forma, a gente está tirando o trabalho da assimilação de dados. Porque qual é o trabalho da assimilação de dados? Gerar a condição inicial que vai proporcionar a previsão, a melhor previsão. É isso que a assimilação faz, assimilação de dados. Então, nesse caso aqui, né, a partir do momento que eu gero perturbações, coloco ruído nessas previsões, eu vou perder esse trabalho feito na assimilação de dados. E para a previsão de curto prazo, isso é importante, certo? Então, quando eu vou mais para frente, né, quando eu aumento o prazo de previsão, ou seja, eu saio, quando não estou mais interessado em previsões de 3 dias, mas para 15 dias, essas perturbações que eu gerei, elas vão trabalhar para remover, fazer aquele filtro que eu expliquei mais na frente, que é remover as características imprevisíveis, certo? E daí eu consigo ficar com as características mais previsíveis nas previsões depois de 3 dias. Deu para entender? São dois motivos. Primeiro, a resolução, e segundo, essa questão de você degradar o trabalho feito na assimilação de dados. Por isso que, em teoria, é melhor usar para previsão determinística a previsão de curto prazo, usar a previsão determinística. Bom, agora, por que eu expliquei isso, né? Que agora a gente vem na questão de um ensemble de modelos. Bruno, licença, eu ia justamente te perguntar isso, porque me veio na cabeça, desculpa interromper. Não, pode falar. Eu concordo e aceito a explicação para
um só modelo, né? Mas, por exemplo, quando a gente sai uma situação real, vamos analisar a situação real de um ciclone extratropical que a gente tem previsto para quinta-feira, tá? Dessa semana. Isso. Então, a gente tem diferentes modelos com diferentes análises, né? Aí eu acho que vai entrar no que você vai falar, eu não vou adiantar muito, não. Esse é o caso, isso é o que eu falei com relação à incerteza da condição inicial, né? E se a gente muda parâmetros de um modelo, também concordo, segue a linha do que eu expliquei, porque nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma configuração que vai me dar um resultado melhor do que outras, né? Por exemplo, essa configuração aqui vai me dar um resultado melhor do que essa, certo? Então, se eu faço um ensemble também, isso voltado para previsão de curto prazo, se eu faço um ensemble de configurações de um modelo, de certa forma também eu estou degradando porque eu estou botando essas previsões que têm um desempenho mais baixo, né? Agora, nesse exemplo que você deu, a partir de quando a gente faz um ensemble de modelos, aí a história é completamente diferente. Por quê? Por isso que esse ensemble aqui, ele é em teoria, muito atraente. Porque, teoricamente, eu tenho um modelo com a melhor configuração para ele, né? Um modelo bem configurado e com a melhor análise para ele, certo? Então, eu tenho a melhor previsão para esse modelo aqui, eu tenho a previsão melhor para esse modelo aqui, eu tenho a melhor previsão para esse modelo e a previsão melhor para esse modelo, certo? E aí, é bem mais útil eu utilizar esse ensemble para previsão de curto prazo. Deu para entender? Agora? Então, para curto prazo, não é tão interessante, em teoria, certo? Não é tão interessante eu utilizar um ensemble, isso para curto prazo, certo? Até 3 dias. Não é interessante eu utilizar um ensemble de condição inicial ou de parâmetros de um modelo. Mas eu utilizar um multimodelo, aí já compensa, porque a gente vai trabalhar com relação à incerteza da onde vai formar esse ciclone que você mencionou, vai ter quinta-feira. Deu para entender? Sim, Bruno. Tá. Bom, eu vou continuar aqui. Nada que é isso. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um produto da FUNSEMI. A FUNSEMI é uma instituição de meteorologia estadual lá do estado do Ceará. O estado brasileiro, ele fica nessa região aqui. Então, aqui é um ensemble. Aqui é um pouco. Aqui é um produto subsazonal, né? Eu usei isso aqui como exemplo da previsão de curto prazo, mas aqui é previsão subsazonal, né? Então, aqui eu tenho o modelo do CPTEC, aqui eu tenho o modelo GEFS, que é o ensemble lá do CFS, do NCEP. Aqui eu tenho o CFS, que é o modelo subsazonal do NCEP, e de clima também, sazonal. E aqui eu tenho o FIM. Então, notem, essa previsão aqui foi feita no dia 9 de outubro, né? 9 deste mês, né? Então, para ter ideia, 9 de outubro você estava tendo o curso, eu acho, de raios e de Madden Júnior, né? A previsão foi feita nessa data. E ela está prevendo essa semana de agora, certo? Então, notem, eu tenho aqui a média ensemble do modelo do CPTEC, né? E ele estava dando o quê? Chuva no sul, né? Também na Argentina, Uruguai, e um padrão de anomalias negativas de precipitação para essa semana de agora, né, que vai do dia 16 ao dia 22 aqui na região sudeste do Brasil, né? E noto que esse padrão é diferente de cada modelo, né? Então, aqui o Jefferson tem um padrão relativamente um pouco parecido, ele não estava colocando chuva aqui para o sudeste, mas um pouco mais de chuva aqui para a região da Argentina. A gente tem aqui o do CFS, esse sim, com chuva aqui no Sudeste, um padrão completamente diferente aqui do modelo do CPTEC, né? E esse FIM também, com esse padrão de anomalia positiva aqui no Sudeste, né? Então, notem, a gente tem uma incerteza, né? Então, a gente poderia calcular a probabilidade do que é que vai acontecer, né? Mas quando a gente trabalha de média ensemble, fala da questão mais determinística, a gente faz a média ensemble e notem, as características onde as previsões variam
o ensemble tende a colocar uma anomalia mais em torno da climatologia, ou seja, anomalia zero. E onde eles convergem, essa anomalia se mantém. Por exemplo, nessa região aqui da Argentina e sul do Brasil, Uruguai, né? A gente ficou na média ensemble com anomalia positiva, que é onde a maioria dos modelos concordam que a gente ia ter anomalia positiva para essa semana, né? Anomalia positiva de chuva. Notem que aqui na Colômbia também fica esse padrão mais negativo, que é onde os modelos também convergem, onde eles colocaram, de certa forma, um sinal de anomalia negativa de precipitação. Tá? E aqui é o ganho de quando eu faço isso, esse método, né? Aqui eu calculei a correlação para estimar, de certa forma, estimar o desempenho do modelo, certo? Aqui eu tenho a correlação de cada modelo, e aqui é a correlação quando eu faço a média de todos os modelos. Então, a gente tem que, no geral, o desempenho do modelo melhora. Veja que os valores de correlação, com relação à observação, entre o modelo e a observação, esses valores são maiores, né, quando a gente faz o ensemble de modelos. Bom, por último, eu vou passar aqui rápido, que já está estourando o tempo. Eu vou falar dos produtos, né? Essa parte de produtos ele é bem interessante, porque, imagina aí, quando a gente fala de ensemble, a gente tem um conjunto muito grande de informações. Então, imagina um ensemble do Centro Europeu, onde a gente tem 100 membros. Não tem como o previsor analisar a previsão membro a membro e tirar uma conclusão, né? Isso é impossível. Então, entre essa parte da gente gerar produtos, né? Para ter uma interpretação mais rápida e clara do que pode acontecer. Né? Eu acho que o principal produto aqui é esse, do ensemble, um dos principais, né? É que aqui a gente pode plotar a média ensemble, né? A gente faz a média, no caso aqui, essa variável é temperatura em 850 HPA. Então, para cada previsão, a gente soma todas as previsões e divide pelo número de previsões. Então, a gente tem aqui a média ensemble. E, além disso, a gente plota o desvio padrão com relação aos membros, para cada ponto de grade. Então, a gente tem uma certa medida de incerteza, né? A gente vai definir o que é. Se a gente tem um ensemble com essa característica aqui, né? Ou seja, se eu tenho um desvio padrão mais alto, eu tenho essa característica aqui, né? Que eu tenho mais espalhamento dos membros do conjunto. Ou se eu tenho um desvio padrão mais baixo, eu tenho uma característica mais dessa, né? Que o espalhamento é menor. Bom, outro produto é o que a gente chama de diagrama de espaguete, né? A gente seleciona para uma determinada variável. Opa, pode falar, Morgana. Bruno, aquele produto, ele está operacional? Sim, Morgana. Ele está no processo, durante o período ele foi operacional, né? Aí, por questão de mudança de máquina, ele parou um período, mas ele está voltando agora. E eu acho que o pessoal da operação está trabalhando para ele voltar na operação. Mas por enquanto, hoje não. Mas eu acho que em alguns dias ele volta. Tá, seria até como sugestão interessante vocês rodarem para esse evento agora. Pode a gente fazer até um estudo de caso. Joia. Tá? Tá. Para no caso, a inicialização de hoje? Sim, para previsibilidade de 3 dias, né? Joia. Para quinta-feira. Joia. Certo. Tá, eu vou sugerir aqui para o pessoal. Obrigado, Morgana. Obrigada. O diagrama de espaguete, ele já resume a previsão de outra forma. Veja que aqui a gente tem o campo, né? A gente consegue ter a visão do campo de toda a variável, né? No caso aqui, temperatura. No espaguete, não. A gente seleciona um determinado valor da variável. Então, por exemplo, aqui a gente está plotando temperatura de 20 graus e 10 graus, certo? Então, 20 aqui, 10 graus aqui. E qual é a vantagem do espaguete, se a gente não está vendo o campo todo? É que a gente consegue ver todos os membros. Então, cada linha dessa é um membro, né? E a linha preta é a média ensemble, certo? Então, a gente consegue ver a distribuição espacial, né, de todos os membros, com relação de todos os membros, para esse valor, para um determinado valor de uma variável, certo? Então, aqui a gente perde de ver o campo como um todo, mas a gente vê
todos os membros, diferente dessa figura aqui, onde a gente não vê o membro, a gente só vê o membro control, a média ensemble e o desvio padrão, né, para ver o espalhamento. Um outro produto é o diagrama de Pluma, certo? O diagrama de Pluma, a gente seleciona um determinado ponto. Então, eu peguei aqui esse exemplo, foi uma onda de frio que aconteceu entre 21 e 27 de agosto, né, deste ano agora. E aqui a previsão, ela foi inicializada no dia 14, né? Ou seja, dia 14, fazendo a previsão de 35 dias. Isso aqui foi a previsão subsazonal, certo? Então, no diagrama de Pluma, eu ploto todos os membros, então cada linha dessa laranja é um membro, e a linha preta é a média ensemble, né? A média entre todos os membros, certo? E como eu selecionei um ponto, eu ploto aqui vários dias, os 35 dias de previsão. Então, notem que eu consigo ver a evolução, eu consigo ver a distribuição completa da minha variável, de acordo com o tempo, certo? Então, aqui, esse período aqui, quando eu botei essas duas linhas, foi o período da onda de frio, certo? Para essa região aqui, mais ou menos na Argentina, perto do Paraguai, né? Então, dá para ver que o modelo pegou esse período, essa onda de frio, né? E a gente consegue ter uma noção de qual vai ser o valor mínimo, né? Já que eu tenho todos os meus membros, eu consigo ver a distribuição, eu consigo ver qual é o valor mínimo esperado ou o valor máximo para aquele determinado evento, certo? E, de novo, a gente vê aquelas características. No começo, próximo aqui do dia 14, que foi feita a inicialização, a gente vê que os membros estão bem próximos uns dos outros, né? E quando esse prazo de previsão vai aumentando, a gente vê que os membros eles divergem, né? Passa a ter um espalhamento maior, certo? Aqui é uma estimativa, é um produto que dá a probabilidade, certo? A probabilidade de um determinado evento ocorrer. Então, a gente primeiro tem que definir o evento, no caso aqui é chuva de 10 milímetros, acima, né, de 10 milímetros em 5 dias, né? Então, quais são as regiões, qual é a probabilidade para cada região de chuva acima de 10 milímetros ocorrer em 5 dias? Então, a gente consegue ver, por exemplo, essa região mais no Brasil Central e norte do Brasil, probabilidades com acima de 95% de chance desse evento acontecer. E regiões onde essa probabilidade é baixa, né? Ou seja, que não vai ter chuva acima de 10 milímetros nesse período de 5 dias, né? E a probabilidade, eu acho que eu mencionei antes, mas ela é calculada de uma maneira fácil. A gente tem vários membros e conta quantos membros o evento escolhido ocorre, né? E daí a gente a gente divide pelo número total de membros. É assim que a gente tira a probabilidade. Lógico que existem outros métodos, né, que a gente faz calibração, né, que pode incrementar mais isso para ter um resultado mais confiável, né, do que só contar e dividir pelo número de membros. Mas a maneira mais fácil é dessa forma. Aqui é outro exemplo, aqui já para previsão sazonal, né? Aqui, agora eu estou prevendo eu estou vendo aqui a probabilidade do evento mais provável, né? Isso dividindo a chuva em TCs, né? Então, eu calculo para o período histórico tecil superior, tecil do meio, o tecil inferior, né? E vejo quantos membros, para a previsão atual, caem em cada tecil desses, né? Então, por exemplo, essa aqui foi uma previsão feita em março, para o trimestre abril, maio e junho de 2024, que foi justamente aquele período de abril, maio, junho, né? Foi entre abril e maio, né? Final de abril e início de maio, onde teve aquele evento, acho que até já mencionaram aqui no curso, né? Aquela questão da chuva que aconteceu no sul do Brasil, que alagou boa parte do estado, né? do Rio Grande do Sul, e que a previsão sazonal indicava que a chuva ia estar com probabilidades até altas, né, em torno de 40% a 50%, de acontecer o evento, o tecil superior, né, para essa região. E enquanto que no resto do Brasil, o evento mais provável era do tecil inferior, ou seja, um padrão mais seco, que também aconteceu isso, né? Com exceção do sul, né, nesse período, o Brasil estava bem seco. Bom, e aqui eu vou tentar finalizar o mais breve possível, mas aqui é só para mostrar aqui o produto, a gente depende, né, do evento que a gente vai estar prevendo, né? Então, aqui é a previsão do ENDOS, né? Se a gente vai ter El Niño ou La Niña aqui para janeiro de 2025. Isso aqui é um produto do
do BON, né, que é o Centro de Previsão lá da Austrália, em que ele pega aqui um produto simples, né, ele tem 7 modelos aqui, além da média ensemble, e ele conta quantos modelos dá a previsão acima do limiar para caracterizar El Niño ou Laninha, né? Nesse caso aqui, a previsão está mais voltada para Laninha, né? E a gente vê que em janeiro de 2025, dos 7 modelos, a gente tem 2 modelos apontando que um evento de Laninha vai ser caracterizado, né? O modelo da NOAA e o modelo inglês, né? Enquanto que os outros modelos eles estão colocando um evento mais para neutralidade, né? E quando a gente faz a média ensemble, esse valor aqui, lógico, fica com condições de neutralidade, né? Então, veja que assim, existe uma variedade muito grande de produtos e o que vai ser mostrado depende muito do ensemble que você tem e do evento que você está querendo prever. E, por último, aqui, esse é o diagrama de fase da Madden Julia, né? Aqui é uma previsão de 30 dias, né? Então, aqui o modelo, a previsão do dia 18 de outubro até 18 de novembro, né? A linha preta é a condição atual, é o que aconteceu nos dias recentes, como a característica da Madden Julia em dias recentes, né? Então, ela vai até o dia 17 aqui com dado observado, né? E a partir do dia 18 é a previsão, né? Então, veja que cada linha dessa laranja é a média, a previsão de cada membro, né, do Centro Europeu. Então, ele tem vários membros, né? Então, o diagrama, você vê várias linhas, e essas linhas coloridas aqui elas mostram a média ensemble, né? A média de todos os membros, certo? Bom, eu vou parar por aqui. Aqui é o resumo, né? Eu espero ter deixado claro o funcionamento, né? Como é que é gerado um ensemble, as características que ele tenta extrair e algumas coisas de produtos também, né? Eu não coloquei aqui, mas se for necessário eu posso colocar algumas referências no material final, que eu vou subir onde os materiais estão sendo disponibilizados. Mas o que eu me baseei mais foi o livro da Kaunai, e também tem vários materiais lá no Comet que tratam desse assunto, né, de ensemble. Eu acho que também quem tiver mais interesse, dá uma olhada nesses materiais do Comet com atividades também. Eu acho que esclarece bem essa parte do ensemble lá. Tá. Bom, Regina, eu vou parar aqui. Excelente, Bruno. Muito obrigada aí pelas colocações. Ótimo curso. Tem algumas perguntas já aqui no chat. Tá. Tentar não alongar muito, né? Já são 11h15. Uhum. Então, tentar terminar mais uns 5, 10 minutinhos. Aqui o Nestor falando diagrama de pluma. A linha preta é controle ou climatologia do modelo? Não, a linha preta, ele é a média ensemble, né? É como se eu calculasse a média, eu considerando todos os meus membros, certo? Então, por exemplo, eu tenho esse membro aqui que está aqui próximo de 14, eu tenho um membro aqui que está próximo de 6, né? A linha preta é a média de todos os membros. Tá? O controle está perdido aqui dentro. Eu poderia colocar o controle aqui de uma outra cor também para separar dos membros perturbados, mas não coloquei. Ele tá perdido aqui nessa pluma. É isso que é a média ensemble. A gente chama isso de média ensemble. Tem uma outra pergunta dele também. No diagrama do El Niño, os valores de anomalias é de mais ou menos 8. Isso está bem? Não deveria ser mais ou menos 5? Então, isso aí é o critério lá do pessoal lá da Austrália utiliza, né? Realmente, para você caracterizar El Niño, o pessoal do NCEP usa a região do Niño 3.4, né? E usa realmente 0.5. Só que tem a questão também dele persistir, né? Esse 0.5 é um valor trimestral e ele tem que persistir por 5 trimestres, né? Para você caracterizar El Niño. O pessoal lá da Austrália, para simplificar, para não ter que ver essa questão de persistência e
e também por ser o trimestre, né? É que ele está dando um valor mensal, né? De janeiro de 2025. Então, acho que eles definiram 0,8 para filtrar mais essa questão para caracterizar melhor os eventos de El Niño, né? Porque se eles colocam 0,5 para um mês, pode ser que em um determinado mês ultrapasse esse limiar de 0,5, mas não caracterize o El Niño, né? Ou Laninha, né? Mas é critério deles, isso aí. Tudo bem, Nestor? Tem mais alguma questão? A Morgana aqui está elogiando também. Muito obrigada, Bruno. Nestor, obrigado. Não sabia desse critério. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim, com licença. Posso falar? Pode, sim, pode, claro. Obrigada. A pergunta, não sei se falou antes, mas eu queria perguntar, você falou que o modelo determinístico era mais, era melhor para fazer previsões a curto prazo, né? Mas não sei se falou os dias, você considera que até quantos dias é mais provável ou mais, não sei como se fala em português, factível em espanhol, usar um modelo determinístico quando falamos de curto prazo. Sim, até quantos dias ele é hábil? É isso? É essa a pergunta? Até quantos dias o modelo determinístico é hábil? Sim, você considera que é melhor usar o determinístico. Joia. É assim, o ideal é que cada centro ele faça uma avaliação, né? E veja, até 3 dias é melhor eu usar o meu determinístico do que usar o ensemble. Porque assim, no caso aqui do CPTEC, né? Todo dia são gerados, quando tiver em operação, né? Todos os dias os produtos do determinístico e do ensemble, eles são gerados, certo? Então, por exemplo, eu estou hoje, a operação aqui rodou os produtos, né? Então, para amanhã, para a previsão de amanhã, eu vou ter o meu determinístico, que tem uma resolução mais alta, e também vou ter o meu probabilístico, que tem uma resolução mais baixa, mas eu tenho vários membros, né? A questão é qual que eu vou usar, né? Na teoria, é melhor usar o determinístico, porque ele tem uma resolução mais alta, assim tem o processo, tem a assimilação de dados, né? Tem a análise, teoricamente, a análise que vai dar a melhor previsão, né? Por isso que é melhor usar o meu determinístico do que o ensemble. Agora, qual o limite disso aí? O ideal é ter uma avaliação. E eu ver, a partir de 5 dias de previsão, é melhor usar o meu ensemble do que usar o determinístico. Ou 3 dias, o que seja, de ver até qual o tempo de previsão, qual produto tem o skill maior, né? Tem o desempenho maior. No geral, isso acontece, essa mudança acontece entre 3 e 5 dias. Entre 3 e 7 dias, né? Só que aí, para saber se é 3 ou se é 7, aí o ideal é ter uma avaliação, uma avaliação objetiva, né? Para definir esse período em que você troca a chave, né? Não sei se era essa a pergunta. Sim, obrigada. Entendi. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Se não tiver, a gente encerra aqui. Bruno, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. Eu também gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer todo mundo aí que participou, que fez comentários. E eu agradecer a oportunidade, né? Assim, depois os slides vão ficar disponíveis. Acredito que deve ter o e-mail do Bruno, né? Se houver alguma dúvida futura. Eu não coloquei aqui, mas quando eu disponibilizar, eu vou deixar o meu e-mail. Ok, muito obrigada, Bruno. Então, se não tiver mais nada, muito obrigada, pessoal. Até quarta-feira. A gente se vê. Obrigada.